Queremos cumprimentar a todos e a todas com uma boa tarde e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundantemente habitando os vossos corações. Nós vamos iniciar esse tempo de culto e adoração a Deus, gratos a Ele por mais uma semana que se passou, por tudo que dele recebemos, tudo aquilo que é dádiva do Senhor, que recebemos, né, no nosso dia a dia, e, acima de tudo, reconhecermos a sua graça incomparável por nos ofertar em Cristo Jesus a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Então, nós temos muitos motivos de louvar a Deus, de agradecê-lo, e é com esse propósito também que estamos reunidos aqui. Para você que nos acompanha em casa ou em outro lugar, por meio das nossas redes sociais, queremos dizer também que é uma satisfação tê-los, ou tê-lo, ou tê-la acompanhando este culto, e esperamos que sua vida seja abençoada, seja edificada também pela palavra de Deus. Nós somos um grupo que se reúne com o propósito de estarmos assim servindo como igreja do Senhor. Somos membros da Igreja Batista Shekinah, no município de Parnamirim, no bairro de Cajupiranga, e estamos aqui também em Pesqueira, desenvolvendo assim a expansão do reino de Deus, falando do amor, da graça do Senhor também neste local. Então, para nós é um privilégio ter todos vocês nos acompanhando neste momento. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo assim a Deus que possa estar recebendo dos nossos lábios a nossa adoração, o nosso louvor. Vou pedir que nosso irmão Natan possa assim estar orando, nos levando a Deus em oração. Nós queremos também dar as boas-vindas aos que estão aqui conosco, né? Temos a alegria de ter, depois de um bom tempo, né, a dona Nancy podendo estar aqui também neste momento, a Carol também, né? Uma bênção tê-las juntamente conosco. Nós vamos, nesse instante, cantar os cânticos de adoração a Deus. Convidamos você para estar também participando em adoração ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Esse cântico tem por título Louvado seja o teu nome. Vamos fazer um purpurrio junto com Agora e Sempre. Senhor, teu nome
próximo cântico, ele é um hino do cantor cristão, tem por título Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas não dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou, vos salvar, sim, sossegai. Mestre, a minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Preciso em ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Nesse momento nós vamos proceder com a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos. Convido a congregação a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E assim vamos proceder então com a leitura. Salmo
de número 64. Salmo 64. Salmo de Davi. Salmo 64. Eu irei ler os versículos ímpares e a congregação pode ler os versículos pares. E assim prosseguimos. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento. Livra a minha vida do horror do inimigo. Afiam as suas línguas como espadas e armam por suas flechas palavras amargas. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizem: que nos verá? Mas Deus desferirá contra eles uma seta, de repente ficarão feridos. Todos os homens temerão, proclamarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. Vamos ler juntos o versículo 10? O justo se alegra no Senhor e nele se refugia. Cantem louvores todos os retos de coração. Amém. Nós nos alegramos no Senhor e temos o Senhor como nosso refúgio. Ele é aquele que nos guarda em todos os tempos. Ele está conosco nos tempos de alegria, mas também, muito mais, na adversidade. Conhecemos o grande amor e o grande cuidado de Deus para conosco. Ele sempre estará nos dando assim o seu auxílio, através dos seus decretos. Ele tem os seus propósitos, temos visto isto em nossas mensagens, e Deus, Ele não nos desampara em meio às aflições. Ele nos ama, Ele nos socorre, Ele estende sua misericórdia e a sua graça é suficiente sobre nossas vidas. E por isso nós cantamos louvores de todo o nosso coração. Podeis assentar, nós vamos cantar mais um cântico, mais um louvor em adoração a esse Deus justo e reto. Essa canção tem por título Senhor, eu preciso, de Paulo César Baruch. Descansar.
Nesse momento vamos estar levantando nossas súplicas ao Senhor e hoje vamos estar orando pela obra missionária, pela obra de expansão do reino de Deus em todo o mundo. Nós sabemos que existem muitos ainda sem conhecer esse amor maravilhoso do Senhor Deus por nós. Não só ao nosso redor, não só aqueles que estão perto, mas também muitos que estão longe. Pessoas que nunca sequer tiveram o privilégio de ouvir falar no nome de Deus, de ouvir falar no nome do seu Filho Jesus, de sequer ouvir a leitura de uma porção das Escrituras. São pessoas que estão muitas vezes em lugares isolados, em países onde há a proibição da pregação do Evangelho, mas pessoas em obediência ao servir, ao chamado para servir, estão assim dedicando suas vidas na evangelização desses povos, fazendo Cristo conhecido, fazendo o amor de Deus se revelar a essas pessoas e assim dando a essas pessoas também a oportunidade de terem a vida eterna em Cristo Jesus. E sabemos que as dificuldades são muitas, não é? Muitas vezes essas pessoas precisam deixar o seu país de origem, viver ali em uma outra cultura, com outros costumes, com outro idioma, com outra língua, precisam ali se submeter às condições econômicas desse país, às vezes favoráveis, às vezes não, e o sustento, a manutenção desses servos e servas de Cristo dependem também das nossas orações e contribuições. E nós precisamos estar, assim, dispostos a contribuir com a expansão do reino de Deus na terra. Portanto, vamos orar, colocando a vida desses missionários, missionárias, pastores que estão em lugares distantes, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Curvemos nossas cabeças e falemos com o Senhor. Senhor Deus, nós damos graças a Ti, porque, ó Pai, temos o privilégio de Te conhecer. Porque, ó Deus, pessoas em obediência ao Teu chamado se colocaram ao serviço do Teu reino e assim, por meio da Tua igreja, puderam assim cumprir o ide do Senhor, de pregar o Evangelho a toda criatura, de ensinarem tudo aquilo que aprendemos do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra poderosa chegou a nós, chegou aos nossos corações e hoje Te conhecemos, hoje temos o perdão dos nossos pecados, hoje temos comunhão contigo, hoje temos vida eterna. Mas quantas pessoas, Senhor Deus, ainda não desfrutam dessa comunhão? Quantas pessoas ainda estão afastados da Tua glória? Quantas pessoas não Te conhecem em toda a Tua grandeza, em todo o Teu poder, em toda a Tua plenitude, em toda a Tua beleza, em toda a Tua santidade, em toda a Tua justiça, e não conhecem o Teu amor revelado no Teu Filho Jesus. Deus, tem misericórdia dessas pessoas que, por estarem nessa condição, que lhes resta é a condenação eterna. Mas sabemos, Senhor, que se houver quem pregue, eles poderão ouvir a mensagem de Tua palavra e o Teu Espírito poderá assim convencer esses corações para que possam confessar o nome santo do Senhor Jesus e receberem também a vida em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor cuide daqueles que estão indo, daqueles que estão obedecendo o Teu chamado, entre países, entre povos, etnias, e assim estão, ó Deus, revelando o Teu amor, transmitindo a eles, Senhor, todas as bênçãos que alcançamos na pessoa de Cristo Jesus. Pai amado, que essas pessoas não desanimem, que esses irmãos e irmãs em Cristo, missionários, missionárias, pastores,
juntamente com suas famílias, eles permaneçam firmes no anúncio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor lhes supra as necessidades, que o Senhor não lhes deixe faltar o pão, que o Senhor lhes encha de autoridade, de destemor, para que não se atemorizem diante das provações, mas que saibam, Deus, que a obediência a Ti tem um glorioso prêmio, tem um glorioso, como diz a Tua palavra, Deus, aguardamos a coroa da vida, e certamente os Teus filhos e filhas, Senhor, também terão esta bênção eterna. Pai amado, que suas vidas assim sejam usadas por Ti, em obediência, em temor, em fidelidade à Tua palavra, para que não preguem outro evangelho, senão aquele revelado em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, muitas vidas poderão ser resgatadas do reino das trevas para o reino bendito da luz de Cristo. Pedimos, Pai, assim, no nome de Jesus, sabendo que a obra é Tua, sabendo que é o Teu reino, e o Senhor continuará assim trabalhando e usando a quem o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nós desde já Te agradecemos. Amém. Nós temos tido o privilégio de meditar sobre uma série por título Avaliados no Servir, e domingo então introduzimos, concluímos, o tema referente às provações, e hoje nós vamos refletir sobre o tema avaliando meus pensamentos e minhas escolhas diante das tentações. Como já vimos domingo passado, nós estamos meditando na carta de Tiago, e o propósito dessa carta é justamente instruir, ensinar, corrigir alguns erros de conduta com relação também às provações, tendo em vista que as pessoas para quem Tiago escreve era um grupo de judeus que estavam dispersos devido à perseguição herodiana, e isso por volta aí depois do ano 40 depois de Cristo, e em razão disto, essas pessoas estavam desanimando na fé ou levantando questionamentos e dúvidas com relação ao próprio caráter de Deus. Não estavam assim encontrando os propósitos de Deus em meio às provações. E nós vimos que quando Tiago fala aos seus ouvintes ali, ouvintes imediatos, uma vez que nós somos os ouvintes remotos, né? Mas também falando a nós, ele diz então que a aprovação deve ser em nossas vidas motivo de alegria ao passarmos pelas provações. Não que as provações devam trazer alegria, porque a provação, ela consequentemente traz resultados de dor, de sofrimento, de angústia, de fadiga, não é? Diante da intensidade dos problemas. Mas é em meio às provações que nós experimentamos a graça e o favor de Deus. É em meio às provações que, como diz Tiago, nós desenvolvemos a perseverança. E a perseverança, quando ela conclui o seu propósito na nossa vida, nós assim alcançamos a maturidade, nos tornamos maduros, nos tornamos completos na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz que, acontecendo isso em nossas vidas, né, uma vez que a nossa fé é provada, né, desenvolvendo a perseverança, nada deve nos faltar. E se faltar, né, ele diz então que nós devemos pedir a Deus. E o que é que nós devemos pedir a Deus? Sabedoria. Então, o que não deve faltar em meio às provações é sabedoria, para que possamos distinguir, para que a gente possa
perceber e saber por que estamos em meio àquela situação, ou entender que Deus tem um propósito em meio àquela situação. Não questionarmos Deus no sentido de acusarmos Deus ou de julgarmos Deus, dizendo que Deus está sendo injusto conosco, mas vermos a provação como, primeiro, como resultado da nossa própria situação, de sujeitos à natureza pecaminosa, e como sujeitos a essa natureza, nós estamos sempre também sofrendo os males que são resultado dessa natureza. Então, daí vem as decepções, daí vem muitas vezes a ira de alguém, a intriga, alguém que tenta levar vantagem, daí também vem as enfermidades, as doenças, tendo em vista também que o pecado também nos colocou debaixo dessa condição em que o nosso corpo está dia a dia padecendo até que a gente envelheça e cheguemos à morte. E em meio a esse processo também vêm as enfermidades. Então, das diversas situações, por isso Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago aqui não está somente considerando a provação da perseguição, a condição da perseguição, mas Tiago está pensando nas diversas provações que o crente experimenta, uma vez que ele também é ser humano, está sujeito a todas as situações da vida. E ele diz que devemos ter alegria ou passarmos por várias provações. Mas Tiago também, quando fala de provações, ele está falando das provações externas, mas também das provações internas, que agora, a partir do versículo 15, ele vai, então, configurar o que são essas provações internas, e ele vai chamar de tentações. E aí, o que é a tentação? Mas antes devemos pensar o seguinte, que perseverar em meio às provações externas é uma forma também de testemunharmos diante do mundo no qual nós vivemos e também dependemos. É uma maneira de testemunharmos de que dependemos do governo de Deus, somos dependentes do governo de Deus sobre nós. Também de que não colocamos nossa esperança em recompensas dessa vida. Em meio às provações, a nossa esperança não está em recompensas dessa vida, mas a recompensa que vem do alto, a recompensa que vem de Deus. Nós nos preocupamos em conquistar o prêmio prometido por Deus, que é a coroa da vida. E perseverar em meio às tentações, que é o que vamos refletir nesta noite, é conquistarmos o coração daquele que se ofereceu e fez tudo para nos resgatar da nossa condição de condenados à eternidade, longe dele. Mas ele tudo fez para nos resgatar, e assim é a melhor maneira de mostrarmos nossa fidelidade e adoração a quem nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, existem aqui dois testemunhos, primeiro, um que damos diante do mundo, quando perseveramos nas provações, as provações externas. Mas quando perseveramos diante das tentações, é diante de Deus, aquele que sonda o nosso coração, aquele que nos conhece, que nós estamos provando a nossa fidelidade, a nossa fé, confiança e dependência dele. E quando a gente fala de tentações, isso me faz lembrar uma situação que aconteceu quando nós estávamos no nosso treinamento missionário e precisamos passar um tempo nos adaptando à condição de viver em mata fechada, em região de selva, e ali
o treinamento era voltado exatamente para isso, então a gente precisou ficar ali morando durante um período de 30 dias, mais ou menos, em casa improvisada, construída com os recursos mesmo da mata. E naquele ambiente a gente conheceu ali os bichinhos que viviam pela mata, né? E ali tem os macacos prego, aqueles que são realmente, né, traquinas, né? E um companheiro nosso, um irmão em Cristo nosso, ele tinha ganho uns pedaços de cana. E ele colocou esses pedaços de cana encostados em uma árvore, né, para ali ir usando à medida que quisesse ali fazer algo com a cana. Só que os macacos descobriram as canas e começaram então a roubar as canas, né? E ali ia um, ia outro, e pegava um pedaço de cana, subia e já não se via mais aquela cana. Aí o nosso irmão, ele querendo pregar uma peça no macaco e de certa forma proteger as canas, né? Ele então deixou uma cana amarrou todas as canas, mas deixou uma cana bem fácil, né? E amarrou uma cordinha nessa cana, dando uma certa liberdade para ver até onde o macaco ia, né? O resto ficou bem presa. O macaco desceu, tentou tirar as que estavam no feixe lá de cana, não conseguiu, mas viu aquela que estava ali dando sopa, como se diz, né? E os olhos do macaco cresceu para aquela cana. Então ele pegou a cana e saiu correndo com a cana, só que não contava que a cana estava amarrada. E aí deu aquele tranco, ele já não podia mais levar a cana, e aí o nosso amigo e irmão em Cristo começou a rir do macaco, né, dizendo, olha, né, dei o pito no macaco, né, mas que nada. O macaco foi mais esperto. Pegou a cana com a força que eu não sei como é que ele consegue aquilo, quebrou a cana na perna, né, como quem quebra um graveto, e levou a cana, e ficou só o pedaço lá amarrado, ou seja, no final das contas o macaco venceu, né? E isso nos faz pensar sobre as tentações, né? Muitas vezes a tentação é resultado daquilo que desejamos, daquilo que cobiçamos, né? E nós vamos procurar todas as formas de obter, de conseguir satisfazer os nossos desejos por aquilo que nós estamos cobiçando, né? Então, a cobiça é esse desejo desenfreado, é esse desejo aguçado que se utiliza das nossas partes sensoriais, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, não é? E, acima de tudo, a sensibilidade do coração. Não é? Então, é nesse ambiente do ser humano, né, o coração, em que se concretiza, então, ou que começa a surgir esse desejo, essa cobiça por aquilo que não é lícito, né? Porque a cobiça é desejar aquilo que não me pertence, ou que pelo menos eu não tenho condições de ter, né? O macaco não tinha o direito de levar a cana, mas ele cobiçou e ele deu um jeito de ter a cana que tanto desejava, né? E a tentação também nos leva a essas situações, onde a gente cria estratégias, onde a gente maquina, onde a gente pensa, onde a gente elabora formas de satisfazer os nossos desejos, sem considerar quem vai estar sendo lesado, quem vai estar sendo prejudicado, quem vai, de alguma forma, né, receber o malefício da nossa má escolha, da escolha errada que fizemos, não é? Então, é exatamente isso que Tiago vai tratar aqui nesse texto, Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15.
Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou cobiça, em algumas traduções. Depois, havendo a cobiça ou a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E como o nosso tema é avaliando meus pensamentos e minhas escolhas diante das tentações, é sobre isso que queremos, então, tratar nesta noite, não é? E para nos avaliarmos, é bom lembrarmos o que já falamos na introdução dessa série, que a avaliação do servo, né, daquele que serve o reino de Deus, daquele que é parte da igreja de Cristo, acontece de duas maneiras. Nós somos avaliados por Deus, porque Ele constantemente sonda os nossos corações, né? E o salmista diz isto, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, né? Prova-me e conhece, né, os meus pensamentos. Deus, Ele quer, né, a todo tempo, a todo instante, ter acesso aos nossos corações e mentes, e Ele pode, Ele tem poder para isso. Ele não somente quer, mas Ele tem poder, né, para que Ele também, como Pai de amor e de misericórdia, Ele nos corrija, Ele nos ensine, Ele nos conduza em um viver de santidade, que possa assim nos levar à semelhança de Cristo, que é a forma também que agradamos a Ele, não é? Então, Deus, Ele deseja fazer isso, mas Deus também nos exorta em sua palavra a nós mesmos nos examinarmos, né? O apóstolo Paulo diz isso quando estava dando instruções sobre a ceia do Senhor, quando ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, examinar a si mesmo, fazer um autoexame, fazer uma reflexão de si, também é uma necessidade de todo aquele que serve a Deus. Então, precisamos avaliar os nossos pensamentos e escolhas diante das tentações. E um auxílio para nós são algumas perguntas que colocamos aqui. A primeira pergunta é: o que penso sobre a origem das tentações? Qual é o meu pensamento sobre a origem das tentações? Onde é que surgem as tentações? Seria Deus o autor das tentações? Se Deus é o criador de todas as coisas, criador de todo o universo, criador da lei moral, seria Deus também o autor das tentações? Em Isaías 45, versículo 7, Isaías 45, 7, nós vamos ler o seguinte: Deus falando, não é, por meio do seu profeta ao seu povo, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esse texto tem sido usado, não é, por muitos que não aceitando o princípio de que a palavra de Deus ela não se contradiz, de que a palavra de Deus ela própria se defende. Então, quando nós temos alguma dúvida sobre algo que está escrito, precisamos achar resposta na própria palavra de Deus. Isso não pode vir de homem, isso não pode vir de conselhos de homens, mas precisa vir da própria revelação de Deus em sua palavra, que nos dá entendimento através do seu Espírito. Então, algumas pessoas têm usado esse texto para dizer que Deus é criador do mal. Inclusive, entre os judeus existe um pensamento que, de fato, Deus é criador do mal, não é? Mas esse texto, de fato, não está afirmando isto.
O texto não está dizendo que Deus é criador do mal. Porque existem outros textos que dizem exatamente o contrário. Não é? Em Salmo 25, versículo 8. Salmo 25, versículo 8. Está escrito o seguinte. Salmo 25, 8 diz: bom e reto é o Senhor, portanto, ele ensina o caminho aos pecadores. O salmista diz que Deus é bom e reto, e que ele ensina o caminho, ele ensina as veredas, ele ensina a conduta, não é? O proceder, o andar que é santo, que é verdadeiro, que é bom aos pecadores. Então, como pode ser, né, Deus, sendo este, né, que diz que ele é bom e reto, né, ser também criador do mal? É contraditório, não é? Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, João diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva. Se luz é sinônimo de tudo aquilo que é bom e treva na Escritura é sinônimo de tudo aquilo que é mal, João está dizendo, pela revelação do Espírito Santo, que em Deus não há nenhuma treva, então não há nenhum mal em Deus. Se não há mal nele, ele também não pode ser o originador do mal, no sentido moral. Então, como é que nós entendemos o texto de Isaías 45, versículo 7? O contexto ali é que Isaías está falando, Deus, através de Isaías, está falando sobre contrastes, né? Aqui está falando de dois elementos ou duas condições naturais, luz e trevas. Não é luz no sentido da perfeição divina, não é luz no sentido da glória de Deus, não é luz no sentido da santidade de Deus e do seu Filho Jesus, ou da Trindade Santa, mas é luz no sentido físico. Deus é criador da luz, porque ele criou o mundo físico. E ele também criou as trevas, e isso está escrito em Gênesis, né? Quando diz que ele criou o dia e a noite, né? E foi assim, seguindo até que no sétimo dia ele descansou, né? Então Deus criou esses dois fenômenos da natureza, físicos, né? O dia e a noite. E aí ele vai continuar dizendo, e faço a paz e crio o mal. Aqui está falando da questão de condição de, digamos, de bem-estar, de segurança, né? Então, ele tanto cria a paz, mas Deus também cria a guerra. Então, mal aqui é no sentido de guerra, de conflito. Deus cria conflitos? Sim. Por vezes, Deus usou conflitos entre nações para corrigir o seu povo Israel. Deus dominou o povo de Israel por meio de nações pagãs, né, de povos que não temiam a ele, para julgar o povo de Israel por conta do seu pecado. Então Deus pode trazer também, no sentido de correção, no sentido de conflito, Deus pode permitir que assim que isto aconteça sobre os homens, para que o homem experimente a sua justiça. Mas aqui não está falando do mal moral, do mal que está em nós, seres humanos. Este mal, o mal da moralidade corrompida, isto é fruto do nosso próprio coração. É fruto das nossas próprias escolhas. Não foi Deus quem colocou em nós, não foi Deus quem criou o mal. Então, Tiago, ele vai exatamente dizer isso, né? Também, Tiago afirma isso, quando ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então, se Deus não é criador do mal, Deus também não é criador da tentação. Porque a tentação é originada no mal, que
jaz no mundo, o mal que está no mundo, né? E nós somos atingidos em consequência, né? Somos atingidos pela maldade em diferentes manifestações. Então, Deus não é originador das tentações. Então, de onde vêm as tentações? Tiago vai dizer, né? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque aqui ele está falando de tentações na vida do crente, na vida daqueles que temem a Deus, daqueles que pertencem a Deus, porque foram feitos filhos de Deus pela declaração de sua fé em Cristo. Então, como é que Deus vai tentar os seus próprios filhos com o mal? Como é que Deus, que deseja o bem, o Deus que não se alegra na morte do ímpio, vai desejar o mal para nós e vai elaborar o mal para nós? Não, nesse sentido, né, o mal que nos leva a pecar, o mal que tem como resultado o pecado, não se origina em Deus. E ele continua dizendo, e ele mesmo a ninguém tenta. E aí vem a próxima pergunta. O que a Bíblia diz sobre essa questão, né? Então, já comentamos, né? Deus, ele é o criador e sustentador do universo físico e também da lei moral. A lei que inclusive foi dada, né, ao seu povo através de Moisés, né? Os 10 mandamentos e tudo aquilo que ele instruiu o seu povo a obedecer. Deus, ele é criador também da própria consciência, né, que temos do pecado, da maldade, né? Mesmo o homem que não conhece a lei de Deus, ele sabe quando ele comete o mal, porque a consciência o acusa. E Paulo diz que se nós não somos julgados pela lei de Deus, somos julgados pela nossa própria consciência. De uma forma ou de outra, nós não podemos nos desculpar diante de Deus quando escolhemos praticar o mal, o pecado, né? Então, Deus, ele é criador do universo, da lei moral, mas não do mal moral. E também do pecado, né? Então, de onde vem a tentação, né? E Tiago, então, vai também nos dizer, né? Vamos ouvir o que Tiago diz e ver também o que a palavra no todo, né, também nos afirma. Tiago vai dizer o seguinte, no versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, ou pela própria cobiça. Então, de onde é que vem a tentação que, consequentemente, nos leva ao pecado? Vem da nossa própria cobiça, que nos atrai. A palavra aqui para atração é engodo. É o mesmo que se usa no sentido da caça e da pesca, né? É a isca, né? Quando o pescador vai pescar, ele precisa de um engodo, precisa de uma isca. Pode ser ali um pedacinho de pão, uma minhoca preso a um anzol, ou às vezes, hoje já tem umas iscas mais modernas, que são pequenos peixinhos em formato de peixe, que faz até o movimento de um peixe na água, né? Mas ali é um engodo. Quando o peixe maior vem e abocanha, achando que é um pequeno peixe que ele vai comer, ali está o anzol e ele fica preso ao anzol, né? A mesma coisa também a caça, que se utiliza de armadilhas, né? Precisa do engodo, precisa de algo para atrair o animal para a armadilha. Então, Tiago vai dizer, olha, a tentação, ela vem exatamente de nós mesmos, né? Cada um é tentado quando atraído, quando engodado, quando enganado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, né? Então, é dentro do nosso próprio coração e mente que surgem os desejos maus. E esse nos atrai, nos seduz, né? A palavra aqui também é usada em outros textos na ideia de uma mulher, não é, que vive a vida, digamos assim, leviana, né?
de prostituição, que atrai ali, né, os seus amantes, né? Então, a tentação, ela também nos seduz, né, como uma mulher atrai os seus amantes. E a palavra de Deus ainda diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Gênesis 3, 6, Gênesis 3, 6, vai dizer o seguinte, aqui é justamente o relato da queda do homem, né? O relato da queda do homem, quando o homem desobedece a Deus. Diz assim, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, olha só, o fruto que Deus havia dito, do fruto da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí, a mulher, sendo tentada, sendo ali motivada, né, nos seus desejos pela serpente, que é Satanás, ela se deixou seduzir. Mas quem a seduziu? Foram as palavras da serpente apenas? Não. Foram os seus próprios desejos. Olha aqui a prova disto. Vendo a mulher, a visão era de quem? Era da serpente ou era dela? Era dela. Quem viu, né? Quem viu foi ela. Ela viu o fruto, né? Com os seus próprios olhos. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Começa agora a dizer, né? Dá água na boca. Começa a salivar, a perceber a cor, a textura daquela fruta, a sentir talvez o cheiro do fruto, que estava talvez maduro, né? E ela começa a estimular-se, né? Os estímulos começam a surgir desejando aquilo que era proibido. E ela então faz o quê? Ela, vendo que era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Olha a que nível chegou. Não somente a visão, não somente o olfato, não somente a degustação, mas agora o coração. Porque no coração ela deseja ter conhecimento. O conhecimento que Deus havia dito que não era bom para a raça humana. Conhecer o mal. E Satanás disse o quê? Não é? Não foi assim. Deus está dizendo isso porque não quer que vocês sejam iguais a ele. Então a mulher, na verdade, desejou ser igual a Deus. Não é? Desejou ter o mesmo conhecimento que ela achava que era o conhecimento de Deus. E assim ela tomou. Agora vem a questão, né, da atitude de estender a mão, de pegar. É a concretização do desejo. Por enquanto estava apenas no nível do coração, no nível da questão da sensibilidade, né? Mas agora ela pega, ela concretiza e ela come. E além de comer, ela também dá ao seu marido e ele come. Ou seja, em seu coração, no coração do homem, houve o mesmo processo. Ele não comeu inocente. Ele comeu porque da mesma forma ele viu, desejou, né, quis ser igual a Deus e por isso comeu. Ambos pecaram. Por isso que a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Não só foi os olhos da mulher, foram os olhos de ambos, dos dois, Adão e Eva, agora percebendo que estavam nus e a vergonha vindo por conta da desobediência, o pecado agora tomando conta dos seus corações. Não é? A gente vai ver também lá no capítulo 13 de Gênesis, Gênesis 13, versículos 10 e 11, é uma situação também que se passa entre Abraão e seu sobrinho Ló,
quando estavam a caminho da terra que Deus havia prometido. Eles estavam ali caminhando, né, por vales, por desertos, e eles chegaram a um ponto que não conseguiram mais estar juntos, porque estava havendo desentendimento entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. E Abraão, para resolver o conflito, disse: olha, realmente não é mais. Os empregados disseram: olha, não dá mais para a gente ficar junto. Então a solução de Abraão foi: olha, vamos fazer o seguinte, a gente tem que se separar. Para onde você for, você vai escolher um lado para ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás, né? Ou seja, a gente vai se distanciar para que os nossos animais, eles não se misturem, né, e não haja conflitos. Que foi que Ló fez? Ló ergueu os olhos e viu uma área de campina, uma área muito verde, muito bem regada. Ele viu o outro lado também. O outro lado, que era o lado para onde o seu tio iria, era um lado seco, árido. E Ló desejou, Ló cobiçou o melhor lugar. Ele não pensou nas consequências de que seu tio, não é, que tanto lhe protegera, que mais tarde até vai sair em sua defesa, né, ele iria ficar com pior na vista, né, de muitos, né? Mas Deus não iria desamparar Abraão nunca, né? Mas Ló desejou ir para lá. Mas era ali, naquele lugar, onde estavam algumas cidades, e dentre elas, 2 cidades onde o pecado, a perversão era tamanha. As cidades de Sodoma e Gomorra, que mais tarde, não é, pela ira de Deus, pelo juízo de Deus, essas cidades vão ser destruídas com fogo e enxofre, né? Então é para ali que Ló deseja ir, sem levar em consideração as consequências, por conta do seu desejo, por conta da sua cobiça. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte. 1 aos Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, isso já no Novo Testamento. Depois de Romanos, nós temos aí 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O apóstolo vai dizer o seguinte, versículo 12 e versículo 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, Paulo está dizendo, né, exortando a esses crentes em Corinto, para que não caíssem em tentação, e que olhassem, né, que cuidassem, que aquele que estivesse em pé, né, cuidasse para que não caísse. E que cumprisse e observasse tudo aquilo que Cristo também nos ensinou para que não caiamos em tentação. E ele diz, né, que não veio sobre vós tentação senão humana. Ele está dizendo, olha, o que vocês estão passando, ou o que passamos diante das tentações, nem digam que é de Deus, porque Deus não tenta ninguém, Tiago, né? Já disse isso, né? Mas a tentação é humana, é de origem do coração do homem, né? E aí ele diz, e fiel é Deus. Deus é fiel. Deus não tenta, Deus é fiel. E a fidelidade de Deus se demonstra de que maneira? Não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Deus até consente a tentação. Não se origina em Deus, mas Deus até consente. Mas em meio à tentação, ou melhor dizendo, antes que a tentação, né, nos tome em um assalto e nos seduza e nos leve ao pecado, o que é que Deus faz? Ele não nos deixará tentar acima do que possamos resistir. Então, Deus não quer que cedamos à tentação, mas que possamos resistir à tentação. Que não deixemos que o nosso coração seja tomado pela cobiça, pelos desejos, pela vontade de satisfazer a nós mesmos. E aí ele vai dizer que
antes com a tentação dará também o escape, né? Deus com a tentação nos dá o escape, né? Aquele macaquinho lá, ele tinha um escape para não cair na tentação, era a cordinha, mas ele não se limitou, ele passou do limite, ele quebrou a barreira do limite da sua tentação, né? Ele foi lá e quebrou a cana e levou. Deus coloca limites, Deus coloca barreiras, e ele diz, olha, passar daqui é cair em pecado, então não vá, meu filho, eu te dou o auxílio, você tem a minha palavra, você tem o meu espírito, você tem o meu auxílio, você tem o poder do meu filho em sua vida, porque ele te comprou, ele te salvou, ele te livrou da morte. Você não tem mais que estar se sujeitando às vontades da carne, ao pecado, porque você é livre. Agora, se você passar daqui, eu já não poderei mais interferir. Por quê? Porque agora eu estou deliberadamente escolhendo fazer aquilo que eu sei que é contra a vontade de Deus. Foi o que fez Adão e Eva. Deus colocou limite, não comam, porque se comerem vão morrer. Mas eles passaram do limite, né? Então a tentação nos leva exatamente a essa condição, quebrar o limite, quebrar a barreira que Deus coloca como aviso, né? Como aquilo que está nos dizendo, passou daqui, o caminho é de morte, o resultado é morte. Já respondemos que a primeira origem da tentação é de nós mesmos, do nosso coração, né? Mas também somos tentados pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Satanás também nos tenta, ou seja, ele vai lançar propostas, né? Ele vai lançar o engodo para nos estimular aos nossos desejos e vontades carnais, né? Da velha natureza, nos levando então a desobedecer a Deus, porque esse é o prazer dele. Esse é o prazer do inimigo das nossas almas, nos ver desobedecendo ao Deus que tanto nos ama. Ele tem prazer nisso, não é? Então, a sua obra, né, no mundo é exatamente levar o homem a pecar, 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 quebrar sempre os preceitos de Deus, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, a gente vê lá no texto falando exatamente isso, né, que a serpente, né, mais astuto de todos os animais, apareceu ali a mulher e fez toda aquela proposta, toda aquela conversa em que ela foi seduzida. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. 1 Coríntios 7, versículo 5, diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Rapidamente explicar aqui esse contexto. Paulo está falando para os casais, para os casados, né? E ele está dizendo o seguinte, olha, a mulher, no versículo 4 ele diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, na questão da intimidade sexual que Deus deu ao casal, aquilo que é bênção na vida do homem e da mulher, que foi constituído por Deus, né, como meio de bênção, de união, de afetividade, de procriação, né? A gente vê isso lá no livro de Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, a união, né, afetiva, sexual do homem e da mulher é bênção de Deus. E ele diz, olha, já que um, né, tem de certa forma liberdade sobre o outro, vocês não se defraudem. Defraudar aqui é tirar do outro aquilo que não deveria ser tirado, aquilo que pertence a ele. Ou poderia ser o contrário também, oferecer aquilo que eu não posso dar. Pode ser as duas coisas, né? Então, Paulo está dizendo, olha, não vos defraudeis, ou seja, não se coloquem em uma condição
em que vocês deixem de dar um ao outro aquilo que é permitido, aquilo que é bênção, que é justamente a união, não é, de vocês dois. Por quê? Aí ele diz, olha, se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Quando é que um casal pode abrir mão da intimidade sem se prejudicarem um ao outro? Quando os dois consentirem, combinarem, para que se dediquem à oração. Eu preciso estar contrito com Deus, eu preciso que a minha mente, a minha alma, meu coração esteja inteiramente, né, dispostos ao Senhor. Então, nem mesmo a minha intimidade eu quero que interfira. Então, eu combino com minha esposa e entre, né, no consentimento de ambos, a gente se dedicar à oração. Mas aí Paulo diz, que não seja por muito tempo, olha só, né? Que não seja por muito tempo. Para quê? Por quê ele diz isso? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não é? Para que Satanás não se aproveite deste momento para tentar homem e mulher no caso, né, seria aí não prostituição, mas o adultério, não é? E sobre isso é interessante, eu ouvi uma vez um relato de um pastor, ele dizendo que gostava muito de pescar, em embarcação, gostava de ir para o alto mar pescar com alguns amigos, e logicamente as esposas ficavam em casa, né? E ele disse que já por muito tempo tinha uma senhorinha que costumava ir com eles para cozinhar, era a cozinheira da embarcação, né? E conversando com uma pessoa, a pessoa então perguntou para ele, vem cá, tu não sente falta de tua esposa não, ficar tanto tempo em alto mar, você não sente falta não? Ele disse, sim, sinto falta sim. Aí a pessoa perguntou, quando é que você sente mais falta? Quando é que você sabe que é a hora de voltar para casa? Ele fez, é quando a dona fulaninha, ele fala o nome da cozinheira, começa a aparecer mais bonita que minha esposa. Então, né, na sinceridade dele, né, quando a senhora cozinheira lá, né, começava a aparecer mais bonita que a esposa, opa, é hora de voltar para casa, né? Ou seja, ele entendia que não era mais saudável estar longe da sua amada, né? Então, nesse sentido, né, a tentação também pode nos alcançar nessas áreas, na área da questão sexual, e isso não só para os casados, mas muito mais para os solteiros, né? Aqueles que deveriam estar se guardando, aqueles que deveriam estar se preservando na pureza, na santidade, para um dia se entregar ao seu esposo, esposa, não é, permitido por Deus para que vivam uma vida plena de santidade, de felicidade. Mas infelizmente não é assim que caminha o mundo. Não é assim que infelizmente vivem a maioria dos jovens hoje em dia, né? O sexo antes do casamento digamos assim, é o critério de ser bem recebido, né, entre as turmas, né? Se guardar é coisa de antigamente, né? E aí a liberdade, aí todo tipo de prática que só leva à morte, porque de fato isso se constitui pecado contra Deus, né? Muito bem, então 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 também diz o seguinte, já vamos caminhando aqui para o término. 1 Pedro 5, 8. Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós devemos ser sóbrios no sentido de não nos embriagarmos com
as coisas desse mundo, né? mantermos nossa mente sadia, mantermos a nossa mente voltada para a vontade de Deus, para que possamos estar vigilantes. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor procurando a quem tragar. Exatamente buscando aquele que está vulnerável para cair em tentação. Tiago agora vai nos responder outra pergunta. Como sou vencido pela tentação? Ele vai dizer isso lá no capítulo 1, versículo 15. Quando ele diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui ele usa a ideia de uma mulher em gestação. Perceberam? O ato da concepção, da vida que se inicia, a gestação e depois o dar à luz, né? Quando a vida surge ali, agora, estando vivo, vai continuar sua jornada, né? E Tiago vai dizer, olha, a tentação é assim, quando a cobiça ocupa os nossos corações e mentes, né? Ela, então, é como a concepção. Agora está gerado o pecado. E o pecado vai se desenvolver. E quando ele é consumado, quando ele, então, toma realmente a forma de desobediência a Deus, então, qual é o resultado que Tiago diz? A morte, né? Porque pela sua, aliás, e o pecado sendo consumado gera a morte. Quando não guardo a minha mente e coração, eu estou sendo vencido pela tentação. Vejam o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. O que diz o sábio Salomão sobre o coração? Provérbios 4, 23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Devemos guardar tudo aquilo que consideremos de valor para nós, né? Embora não é bom ficar apegados a coisas desnecessárias, né? Minha esposa vive me cutucando porque eu guardo muita coisa sem necessidade, né? Ela já disse que eu sou um acumulador, né? Mas Tiago diz, o que é que nós devemos guardar de fato? O nosso coração, né? E o coração, interessante, é como uma morada que tem portas e janelas. Jesus diz que os olhos são as janelas da alma, não é? Então, nós precisamos guardar justamente por onde a tentação pode tomar proveito: os olhos, os ouvidos, a boca, né? Tratando aí a questão da gula, não é isso? Eu devo guardar até mesmo o meu corpo de estímulos que não sejam bênção para mim, não é? Às vezes a forma de abraçar alguém, às vezes a forma de se aproximar de alguém, que eu vou acabar estimulando aquilo que eu não deveria. É por isso que Paulo também diz, olha, não vos desfraudeis uns aos outros, não é? A maneira de eu me vestir, não é só a mulher não, o homem também, não é? Claro que se coloca muito na nossa cultura a questão da vestimenta feminina, mas a vestimenta masculina também precisa ser pensada, para que eu não esteja estimulando o outro a, pelas portas da alma, pelas portas do coração, eu estar levando ele a pecar. Porque assim eu vou estar sendo o quê? Instrumento de Satanás. Porque quem tenta é Satanás, ele é o tentador. E se eu levo o outro à tentação, então de certa forma eu também estou sendo tentador, não é? Eu estou trabalhando, né, para Satanás nesse sentido, não é? Então, quando eu não guardo a minha mente e coração, eu estou sendo vencido pelo pecado. Mateus capítulo 15. Mateus 15. Jesus vai então falar a nós sobre algo muito necessário. Mateus 15, 17 a 20,
15, 17 a 20. Ele diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aqui Jesus estava, de certa forma, defendendo os seus discípulos, porque os fariseus tinham acusado Jesus e seus discípulos de estarem comendo sem lavar as mãos. E isso, na tradição dos judeus, era pecado, era algo que feria a santidade de Deus. E aí Jesus diz: opa, peraí, vocês não compreenderam ainda. Não é o que entra que contamina. Claro que a gente sabe que existem protozoários que realmente nos contaminam, mas a questão de pecado, não. Nós não vamos ser contaminados no coração, na nossa alma, porque comemos sem lavar as mãos. Mas é o que sai do coração. E Jesus vai dizer por quê? Porque é do coração que procedem as fontes da vida, E aí ele vai dizer: o que é que procede do coração? Coisas boas? Não. Do coração pecaminoso vem o quê? Maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então, para que o nosso coração não produza o mal, aquilo que é tentador, tanto a mim quanto ao outro, eu devo guardar o meu coração. E como é que eu guardo o meu coração? Guardando as janelas, guardando tudo aquilo, ou todos aqueles acessos ao coração, firmando as minhas convicções no Senhor, me alimentando da palavra de Deus, mantendo uma vida de oração. É isso que Jesus vai nos dizer. E qual é a consequência do meu pecado? Tiago diz, o que é que acontece quando o pecado se concretiza, Ele vai dizer o quê? Na parte B do versículo 15: e o pecado sendo consumado gera a morte. Agora, se eu pecar, eu que creio na pessoa de Cristo Jesus, eu que sei que Cristo já levou sobre si os meus pecados, as minhas culpas, e com seu sangue Ele me purificou e me comprou para si. Se eu pecar, se eu cair em tentação, o que devo eu fazer? Será que eu vou entrar em desespero e achar que Deus agora não me ama, que Deus desistiu de mim, que Deus não me aceita mais como seu filho? Não. Devemos lembrar que sobre nós está a justiça de Deus. E se não for a justiça de Cristo me valendo, de fato o resultado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. De fato, morte aqui não é só morte física, mas é a separação eterna de Deus. O pecado tanto produz a morte física, porque de fato pessoas morrem por conta da ganância, do assassínio, da ira de outras pessoas, mas o pior é a consequência da separação eterna de Deus. É você ir para a eternidade separado de Deus. O pecado gera a morte. E o pior, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz que a morte e todos aqueles que morreram sem Cristo, inclusive Satanás e os seus anjos, serão lançados no lago de fogo. A punição para o pecado, o final da morte é o lugar de sofrimento eterno. E 1 Coríntios capítulo 15, esse texto nós vamos ler, 1 Coríntios 15. A gente passeia bastante aqui nas páginas, mas o bom
vermos como a palavra de Deus é o nosso auxílio. Capítulo 15, versículos 54 a 57. Diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, olha o versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, quando esse corpo for revestido por aquilo que é incorruptível, ou seja, quando recebermos o novo corpo onde habitaremos no céu, né? Porque não é mais esse corpo que estará na presença de Deus, nós o que dormimos em Cristo, ou que formos arrebatados, nós receberemos um novo corpo, um corpo celestial. E quando isso se revestir, né, então se fará a pergunta, né, dizendo que tragada foi a morte não tem mais poder sobre nós, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão, né? O ferrão da morte, né? Onde? Não tem mais poder sobre nós, né? Onde está, ó morte, a tua vitória, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, mas o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós que nascemos em Cristo, não vivemos mais debaixo do poder do pecado. E Paulo vai dizer isso. Portanto, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos amou e nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Mesmo que eu peque, mesmo que eu caia em tentação, eu tenho a certeza da vitória em Cristo Jesus. O pecado não me manterá em suas cadeias, porque Deus já me libertou. Não é? Claro, eu devo vigiar para não cair em tentação. Mas João vai dizer, né, que não podemos dizer que não temos pecado, né? Ainda, né, se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E Ele, sim, né, valerá por nós, e Ele nos justifica diante de Deus, e não temos que temer a culpa pelo pecado. Tão somente devemos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, quais situações favorecem as tentações? Rapidamente, nós não vamos ler os textos, porque alguns textos já estão citados aqui, mas somente pontuar. Quais situações favorecem as tentações? Insatisfação com as provisões de Deus. Né? Está insatisfeito com aquilo que Deus nos dá. Jesus disse que não devemos estar preocupados com o que havemos de comer ou vestir, né? Ou preocupados com o dia de amanhã. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Inconstância na oração. Não mantermos uma vida de oração. A oração é a nossa comunicação com Deus. É a nossa comunhão com Deus. Se nós não falamos com Deus todos os dias, então estou tratando Deus como uma pessoa estranha. Não é a pessoa que me amou primeiro. Não é a pessoa que cuida de mim. Não é a pessoa que me sustenta e que me garantiu a vitória eterna. Eu preciso manter uma vida de oração. O Senhor Jesus disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Não meditar na palavra de Deus. O salmista diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o pecado é a consumação da tentação, como é que eu evito então o pecado? Meditando na palavra de Deus, escondendo a palavra de Deus em meu coração, guardando a palavra. Mas eu não sei ler. Não tem problema. Hoje você pode escutar a palavra de Deus. Você pode escutar através da pregação, você pode baixar um aplicativo, ter o áudio, né, dos
dos livros, capítulos, versículos da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, está guardando a palavra de Deus em seu coração. E a ociosidade. Ociosidade, já diz o ditado, né? O que é que o ditado diz? Mente vazia, oficina do diabo. Não é assim que diz, não é? O ditado, mente vazia, oficina do diabo. Existe uma passagem na Bíblia muito característica disso. O pecado de Davi com Betseba. Uma mulher que não era dele. Ele deveria ter ido à guerra e não foi. Deveria estar ali comandando o seu exército, guerreando pelo seu povo, mas não foi. Quis ficar em seu palácio. E enquanto estava no palácio, ele viu uma mulher casada, junto com outras mulheres, se banhando no lugar das mulheres, e ele desejou aquela mulher. E ele cobiçou, e ele concretizou o seu pecado. Sabe o que foi que ele fez? Ele criou uma estratégia. Lembra do macaquinho? Criou uma estratégia, né? Quebrou as amarras, passou dos limites e tirou a vida do esposo daquela mulher. Colocou ele na frente de batalha para que ele morresse. E aquele homem morreu e ele tomou ela por esposa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. Mas, além do seu pecado, né, ele diz, né, que por conta do seu pecado os seus ossos envelheceram. Ele sentiu a angústia do pecado até que ele recorreu à graça e misericórdia de Deus. E ele encontrou o perdão pelo seu pecado. Não é? Mas a ociosidade nos leva ao pecado. Não é? Precisamos ocupar a nossa mente, ocupar o nosso tempo com coisas saudáveis. Não é? Estão aí as redes sociais. Eu mesmo preciso da graça de Deus, que Deus me ajude. Porque nesse tempo aí que eu estou, né, de licença, uma das coisas que aqui ou ali, quando eu me vejo, estou lá, né, rolando os reels, né, da vida, e isso muitas vezes nos leva a caminhos de morte. Não é? Precisamos estar atentos, vigiar. E a amizade com o mundo. Não é? João vai dizer, não ameis o mundo nem no que o mundo há, porque o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, ele nos diz isso. Para não amarmos o mundo, porque o mundo, ele está deitado nos braços do maligno. Ele pertence ao maligno. Quando falo o mundo aqui, não é a criação de Deus, não. É os governos, são os valores, são as culturas distorcidas, não é? Os comportamentos distorcidos, as escolhas distorcidas, diferente daquilo que Deus planejou para o homem. O mundo jaz no maligno e nós não podemos amar o mundo. Se não podemos amar o mundo, não devemos estar com quem ama o mundo. Então devemos pensar se as nossas amizades são pessoas que de fato valorizam as coisas de Deus. Porque se estivermos passando muito tempo com quem ama o mundo, o ditado também é verdadeiro. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Cairemos na tentação de amarmos as mesmas coisas que essas pessoas amam. E o que é que há no mundo? Novamente, a prostituição, o adultério, o engano, a ira, a desafeição, né? E tudo aquilo que produz o mal em nossos corações. Então, nós assim concluímos com a seguinte verdade, né? Como me preservo das tentações? Me sujeitando a Deus e suplicando por sua graça e misericórdia. Eu preciso me sujeitar a Deus constantemente e suplicar por sua graça e misericórdia. Olha o que é que Tiago diz no capítulo 4, dos versículos 5 a 10. Ele diz assim: ou pensais que em vão diz as Escrituras que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes ele nos dá graça maior,
Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se nós somos primícias do Senhor, pertencemos a Ele, Ele tem ciúmes de nós. O Espírito que Ele colocou em nossos corações, em nossa vida, tem ciúmes de nós. E quando nós abrimos o nosso coração para a tentação e, consequentemente, para o pecado, Deus se entristece, Deus se enciuma. Não é no sentido do ciúme humano, né? Desse sentimento humano, é no sentido de que Deus, Ele não divide aquilo que é dele com o pecado. E por isso Deus se entristece. Mas, o que é que Tiago diz? Deus resiste aos soberbos. O que é o soberbo? É aquela pessoa que não se dobra, é aquela pessoa que não se quebranta, é aquela pessoa cheia de si, que está no erro, persiste no erro e não reconhece a misericórdia de Deus. Mas ele dá o quê? Graça aos humildes. Quando eu me humilho na presença de Deus, Deus, eu não mereço o teu amor, não mereço o teu perdão, eu não mereço o teu auxílio, mas tem misericórdia de mim, porque a tua graça me basta. É o que Deus disse, o Senhor Jesus disse ao apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta, Paulo, né? Diante de tudo que você passou, diante de todas as perseguições, apedrejamentos, né, tortura, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. Deus nos dá graça suficiente para resistirmos à tentação, a não ser que não queiramos, a não ser que resistamos, a não ser que sejamos soberbos. E a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Haverá o dia em que Deus não reconhecerá o soberbo, porque o soberbo não tem lugar no reino de Deus. E ele conclui dizendo o quê? Humilhai-vos perante o Senhor. Converta o vosso coração. Se você ainda vive em constante situação de entrega aos seus próprios desejos, se você luta por aquilo que você sabe que entristece a Deus, que prejudica a vida de outros, não sei que tipo de pecado você vive escravizado. Se é um vício, seja ele vício relacionado à questão, não é, da bebida, de entorpecentes, ou vícios ligados à questão sexual, ou vícios ligados à questão da gula, vícios ligados à questão de tomar do outro aquilo que não é seu, não sei. Mas se isso te escraviza, é porque o teu coração ainda precisa de Cristo Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa da graça de Deus. Você precisa que a misericórdia de Deus te encha de vida, e vida em abundância que só é possível encontrar em Cristo. Entrega a tua vida a Ele, confia nele, deposita toda a tua vida nas mãos do Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, busque a sua palavra, fala com Deus através da oração, confessando os teus pecados e buscando o perdão de Deus, e certamente você vai experimentar uma vida abundante, uma vida de realização em Deus, onde você vai saber o que é ser vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana rica de bênçãos e do seu cuidado. Amém.